Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar de 3 erros que são um tanto comuns que podem destruir o livro logo no começo. São erros de narrativa, erros no enredo, tá? Que faz muitas vezes o leitor simplesmente começar a ler e largar o livro. Isso é um risco muito grande, porque o leitor pode achar a capa bonita, pode achar a sinopse interessante, pode comprar o livro e pode largar o livro, sabe, depois das primeiras páginas. E isso acontece o tempo todo. Isso com certeza já aconteceu com você. Eu tenho pensado um pouquinho nisso, né? Eu estava outro dia pensando sobre, cara, por que eu largo alguns livros? Por que eu largo algumas séries, né? Por que eu largo alguns jogos que eu pego, né? Eu tô no exercício agora de voltar a assistir séries que eu larguei no Netflix, por exemplo, e eu terminei de assistir o Castlevania, que eu tava no finalzinho da última temporada que foi lançada, e também, não tava na metade, mais ou menos. Isso é curioso, né? O Castlevania e o Stranger Things foram 2 séries que eu assisti, assim, a última temporada que foi lançada, até metade, mais ou menos, e larguei. Aí eu pensei, por que eu tava largando, né? E aí, quando eu fui assistir, eu olhei e falei, cara, eu não gostei tanto, assim, dessas temporadas. Então, de fato, eu larguei porque eu me desinteressei. E isso acontece, e se você convido você também a fazer esse exercício. Pensa nos livros, nas séries, nos jogos, nos quadrinhos que você começou e largou no caminho. Pensa neles, tá? E busca compreender por que você largou esses livros, séries, jogos, etc, tá? Enfim, então é para que isso não aconteça nas suas histórias que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Então, começando os 3 pontos que podem, sim, comprometer o livro logo no começo, tá? O primeiro é uma falta de objetivo esclarecido. Cara, saber para onde a gente está indo é uma coisa muito importante em todos os sentidos, sabe? Imagina que eu te encontro, né? Oi, tudo bom? Vem comigo aqui rapidinho, né? A gente vai conversar na rua, né? Você pode me acompanhar por 1 quarteirão, por 2 quarteirões. Vai ter uma hora que você perguntar, mas peraí, para onde nós estamos indo? Você já teve essa sensação de ter uma conversa muito louca que você não sabia para onde estava indo? E você ficou tipo, por que eu tô fazendo essa conversa? Aonde ela quer chegar? Não é verdade? Então, quando o leitor lê o livro e ele não entende qual é o direcionamento da história, qual é o objetivo dessa história, ele pode acabar se desinteressando, porque ele tem essa sensação de desnorteamento, sensação de que estou lendo e não estou chegando a lugar nenhum. Tá? Isso acontece geralmente porque ou o leitor, ou o escritor, ele joga um monte de ideia, joga um monte de conceito, joga um monte de oportunidades, e nesse excesso de ideias não tem uma história esclarecida ali no meio. Então, o escritor, às vezes, ele quer apresentar o mundo, ele quer apresentar os personagens, ele quer ter discussões filosóficas no meio da narrativa, mas e acaba deixando de esclarecer o objetivo da história. Isso é um risco muito grande. Outro risco também em relação a isso é o personagem não anunciar o seu objetivo, a sua intuição. Às vezes mesmo, por exemplo, né, a gente tem uma coisa chamada Flat Arc Character, que é aquele personagem que ele não tem assim tantas nuances, sabe? É um exemplo, por exemplo, exemplos incluem tipo o Super-Homem, muitas vezes, o Capitão América, ele é bem Flat Arc Character ao longo dos filmes, principalmente, né? Goku do Dragon Ball. A proposta desses personagens que são mais preto no branco e mais genéricos, o Luke Skywalker, ele não chega a ser Flat Arc Character, tá? Mas o Luke Skywalker, isso é muito interessante, ele também é genérico, mas ao longo dos filmes de Star Wars ele sempre tem um objetivo muito claro. Ele vai resgatar a Princesa Leia no primeiro livro, no primeiro filme. Ele tá treinando como Jedi no segundo, e ele larga o treinamento para resgatar os amigos dele no meio da história, né? E no terceiro ele já é um Jedi e ele decidiu redimir o Darth Vader. Ele tá tentando salvar o Darth Vader
meio que do lado sombrio da força e dele próprio. Então percebe, o próprio Luke Skywalker sempre tem, você consegue enxergar qual que é o objetivo dele, sabe? E a história se baseia, né, na trilogia clássica, na rebelião, tentando derrubar o Império, que o Império é do mal, o Império mata pessoas, né? O Império é aquela força, assim, opressora. Os rebeldes querem democracia, querem república, né? Querem cada um deles ter sua liberdade de volta. Percebe? Você consegue enxergar em poucas palavras o objetivo, né? Até do Star Wars é um bom exemplo assim de uma história que segue assim, que é bem esclarecida e que funciona para um público enorme, tá? Enfim, e eu sinto que algumas histórias, às vezes o autor ele não anuncia o objetivo, aí ele cria o personagem sem objetivo, então é um objetivo tão genérico, tipo, o mundo está em perigo, vamos salvar o mundo, sabe? E isso não é o suficiente. É importante que o personagem anuncie o seu objetivo, para o leitor querer acompanhar a história e saber para onde vai, saber qual a ambição dele, saber quem ele é. Se a gente for ver, voltando ao exemplo de Star Wars, né? O Luke Skywalker, o Han Solo e a Leia, cada um deles tem é diferente, é bem distinto. Eles trabalham juntos, mas muitas vezes eles têm interesses que são levemente diferentes, né? Ou então eles, no mínimo, enxergam o objetivo de forma diferente. E isso te ajuda a acompanhar cada um deles, se interessar por cada um deles. Cada um de nós vai gostar mais ou menos de cada um deles, né? Mas vai compreender todos mesmo assim. Enfim, esse é o primeiro ponto. E só para encerrar, um exemplo de um filme que parece... Dois filmes, tá, que parecem muito complexos, e quando você para analisar, eles têm um objetivo claro, por isso que eles funcionam. O primeiro é o Inception, A Origem, com o DiCaprio, né, se não me falha a memória, que, cara, é sobre pessoas que invadem a mente de uma pessoa através de sonho e conseguem modificar o seu comportamento de dentro da mente da pessoa. Uma frase, sabe? Uma frase longa, mas o filme, mesmo sendo assim, ele sendo um tanto abstrato, ele tendo efeitos visuais muito loucos, e ele também tendo assim, até conceitos muito filosóficos, muito abstratos, o fato do filme ter um objetivo claro te ajuda a acompanhar ele até o final, né? E o outro exemplo é o Matrix, que também na época, quando a gente debatia, a gente não tinha entendido muito bem o que aconteceu no filme, sabe? E acho que o ponto é isso, né? Ele mistura muito um visual do nosso mundo real, né? Com um sci-fi que na verdade é bem profundo, né? Mas são pessoas que foram dominadas pela máquina e que estão enfrentando as máquinas. É isso, né? O ser humano foi escravizado, transformado em rebanho, transformado em pilha para as máquinas, né? E tem pessoas que despertaram e estão lutando contra as máquinas. Mesmo as pessoas... Aí você vê, por que pessoas assistem Matrix, assistem Inception e comentam que não entenderam? Porque realmente esses filmes têm uma carga filosófica muito forte. Mas, porém, todavia não obstante, ao longo do filme eles conseguem assistir até o final e se manter interessado, que eles conseguem enxergar de forma esclarecida o objetivo do personagem. Falei bastante dessa questão, né, desse tópico, vou passar para o próximo agora, tá? O segundo é não apresentar um dia comum na vida dos personagens, tá? Não apresentar, assim, o que era o padrão deles antes deles estarem encarando esse novo paradigma. As histórias envolvem geralmente envolve uma mudança de paradigma, né? Tipo, que seja, por exemplo, o personagem ele quer passar no vestibular, tá? Geralmente tem esse trabalho de mostrar como é que é o dia a dia dele estudando para o vestibular, para depois ele fazer um simulado, ele fazer uma prova, percebe? Ou então tem uma equipe que está treinando para a guerra, e aí começa com o treinamento e depois vai para a guerra, percebe isso? Então o dia a dia comum é muito importante em toda a história. Um exemplo de um filme que fez isso muito bem, eu já citei ele aqui no canal já, é o Alien, Oitavo Passageiro, porque mostra a tripulação daquela nave comendo, conversando, rindo, você conhece cada um deles. E aí quando tem o Novo Paradigma, que é um monstro que está matando eles, né? Você vê a relação que eles tinham se transformando para algo muito mais urgente. Você vê quem é duas caras, né? Você vê aquele cara que parecia
despreocupado, mas na hora do vamos ver ele leva tudo a sério. Você vê quem tem liderança, você vê quem enfim, você vê com mais nitidez quem é cada personagem. Então, apresentar uma cena de harmonia para depois apresentar uma desarmonia, né, apresentar um dia comum na vida desse personagem para depois mudar tudo. Outro exemplo que me veio agora exemplo assim, bem nítido, né, é o Senhor dos Anéis, acho que é o exemplo mais clássico assim, da literatura que a gente tem assim, no nível assim, mais popular, né, acho que mostra a festa dos hobbits, né, mostra quem é o Frodo e quem é o Bilbo, e depois eles partem para a aventura, no caso do Senhor dos Anéis, o Frodo parte para a aventura. Acontece a mesma coisa com o Bilbo no Hobbit, mas o que eu tinha lembrado aqui é o conjurador do Taramatado, que o Fletcher é um rapaz comum numa aldeia, né, no meio do reino, que é gigantesco, né, e mostra como é que é a vida dele, que ele foi caçar fora da aldeia, e aí quando ele chega o portão fechou já, e ele tem lá uma tensão, um conflito pequeno com um outro personagem, porque ele quer entrar, sabe, o personagem tá só de babaquice, não quer deixar ele entrar, sabe, mas você conhece a vida do Fletcher, e aí ele encontra um livro, consegue conjurar a salamandra que acompanha ele, né, o Ignácio, e aí ele parte para se tornar um mago. Isso é essa chave. Eu comecei recentemente também, que mostra isso. Cara, deve estar vários, né? Mas a quadrilogia Mago também é a mesma coisa, né? O rapaz se torna mago e tá num dia comum, a princípio. Eu tô relendo Dragões de Éter e começa até... O Dragões de Éter é interessante, que começa com um dia importante, né? Que tá tendo uma peça teatral e você conhece ali a Ariane, que é a Chapeuzinho Vermelho, você conhece o João Hanson, que é o João Maria. Eles são colegas nessa história. Eles estão vendo juntos na peça teatral, eles são pré-adolescentes. Mas, por mais que esse dia seja um dia incomum para eles, você conhece eles ainda como pessoas comuns. Que daí em diante a história se vai ladeira abaixo, né? Aí você vai conhecendo o príncipe também, o Axel, você vai conhecendo eles ainda numa posição de harmonia, de conforto. Então, e aí depois vem isso tudo. E isso serve para gerar empatia aos personagens, conhecer os personagens e entender por que essa jornada é significativa para eles. E isso é um ponto assim, que muitos autores, até mesmo de fantasia, romão, que já querem começar com a parte mais épica, a parte mais intensa, a parte mais grandiosa da história, mas o leitor só se importa com isso tudo quando ele se importa com os personagens. E para se importar com os personagens, é muito útil conhecer primeiro um dia comum desse personagem. Você tem aqui vários exemplos para você realmente ver, né, como que isso foi feito. Né? Você já deve ter assistido ou lido algum desses livros. Se você não assistiu nem leu, pega e lê assiste para você ver como isso funciona. E ver também como isso foi feito já nos livros que você gosta, nos filmes que você gosta, né? Percebe como que isso já foi feito para você compreender a relevância de usar isso na sua história. Por fim, já comecei a falar um pouquinho já, acho que eu sinto também que é muito feito, eu vou agora com uma forma mais esclarecida, quando a história já vai direto para o conflito. É como se pulasse a introdução, né? Pulasse a primeira parte da história e fosse direto para o que interessa, tá? Mas esse que é o X da questão. Se você quer ir direto ao que interessa, tem que entender por que isso interessa. Às vezes, ir direto ao que interessa torna desinteressante, porque o interesse não foi construído ainda. Esse que é o X da questão. O escritor tem que construir o interesse do leitor logo do começo. Tem que cativar, tem que merecer esse interesse ao longo da história inteira. E se você vai direto para o assunto, o leitor vai sentir, tá, mas por que eu me importaria com isso? Né? E eu percebo isso de várias formas, tá? Eu acho que os autores acabam pisando a bola com isso em vários níveis, tá? Mas um ponto é esse. E pegar a história e aí direto já pro conflito, direto já começa com, sei lá, com uma catástrofe que muda para sempre a vida das pessoas que estão ali, e aí a história começa daí. Tá, mas quem são elas antes dessa catástrofe? O que elas perderam? Exemplo que me veio agora é o Walking Dead. O quadrinho e a série Walking Dead, você conhece primeiro o Rick, sendo policial. Na série eu lembro muito bem que tem uma conversa dele com aquele amigo dele,
E eles falam sobre casamento, quer dizer, é um assunto que todo mundo pode se identificar, porque se você não for casado, você deve ter já namorado, então você reconhece esse debate como se fosse um namoro, ou você, pelo menos, sei lá, possivelmente você já conheceu um casal, né, seus pais, talvez, amigos, talvez. Então é uma cena que é muito assimilável para o público, ver os dois policiais discutindo um casamento. E aí o Rick, ele entra em coma, e aí quando ele desperta, o mundo mudou. E começou o apocalipse zumbi. E o Rick, a partir daí, ele passa a buscar a família dele. Mas você entende que isso é importante para ele, porque você conhece ele no começo conversando com o amigo dele. Então você vê um pouquinho do mundo comum que ele tinha para aí sim entrar no que interessa, que é o apocalipse zumbi. Então, seria realmente, acho que seria terrível começar já com o Rick procurando a família dele no mundo dos zumbis. Percebe? Percebe a importância disso? Isso do que eu falei no começo, de objetivo claro e de o dia comum, é o que nos leva, né, à questão do conflito. Se você atropelar isso tudo e for direto para o conflito, possivelmente esse objetivo que você pode até né, começar dando, olha, o objetivo dele é, por exemplo, encontrar a família dele. Tá? Você até esclarece o objetivo dele, mas se você for pular direto para isso, você não estabeleceu isso. Aí entra também no erro que eu falo que é a única regra que eu acredito da escrita criativa, que é mostre, não explique. Eu desenvolvi, né, particularmente, né, que é mostre primeiro, explique depois. É assim que eu penso, tá? Às vezes a gente quer explicar, né? Não é que você não precisa explicar. Explicar demais é ruim. Mas por mais que você explique, tudo bem, tá? Mas mostra primeiro. E esse que é o ponto. Se você vai direto ao que interessa, se você vai direto para o conflito, você acaba tendo que explicar em vez de mostrar. E aí você falha com seu leitor, né? E ele vai se desinteressar pela sua história. Percebeu? Então, lembre-se sempre disso. Mostre primeiro, explique depois, tá? E quando você for começar a sua história, você tem que lembrar que o objetivo da narrativa tem que estar esclarecido para o leitor. É importante começar mostrando quem é cada personagem antes da vida dele mudar, ou então, ao menos, da vida dele chegar ao ponto que interessa, né? Por mais que não seja uma mudança assim imprevista. Quando a gente fala em mudança, a gente pensa em coisa imprevista. Muitas histórias, eu nem sou tão fã assim, muitas histórias envolvem algo imprevisto ao personagem que muda a vida dele, né? O Bilbo e o Frodo não esperavam que o Gandalf desse a missão para eles. Eu prefiro o personagem que busca o que ele quer, sabe? Que ele busca o próprio destino, o próprio objetivo. Eu prefiro assim particularmente. Mas, por mais que o personagem já comece sabendo o que quer, e buscando o que ele quer, é importante mostrar quem ele é primeiro, e aí chegar nesse ponto de virada na própria história. Tá? Ele está se preparando para sair na viagem. Então mostra ele se preparando para sair na viagem, depois mostra a viagem em si, não vai para a viagem direto. Isso é importante. E por fim, não pula direto para o conflito. Né? Estabelece antes, apresenta antes, dá motivos para o seu leitor se importar com o seu personagem e com a sua história primeiro, e aí parte pro conflito depois. Mostra. Depois explica. Tá? São esses 3 tópicos que podem comprometer pesadamente a sua história logo no começo. Então, se você já começou a escrever, dá uma revisada, confere aí. Pensa nas outras histórias que você já conhece, por que você gosta delas, tá? Se você tem histórias que usam em média res, que já começam na ação, tá? Mas elas também têm motivo para funcionar. Então, se você quer uma história que já começa já na hora da ação, percebe? O livro que começa em média res é esse aqui que chegou para mim essa semana, Santo Guerreiro, Roma Invicta, do Darkspur. Mas olha que interessante, começa com uma grande batalha, tá? É uma média res, então começa com um conflito, que é uma guerra, né? Mas a batalha em si é do pai dos Geórgios, que é o São Jorge. Então, quer dizer, não começa com o Geórgios como um guerreiro, como um centurião. Não começa por aí. Começa com o pai dele.
Então, percebe? Tá mostrando, tá estabelecendo o passado dos Geórgios, né, os antecedentes dos Geórgios. Então, por mais que seja em média res, e dessa impressão de que, mas já começa numa guerra, né? Começa numa guerra do pai dele. E aí depois vai pra ele. Quem também fez isso foi o Salvatore no Drizzt. Eu já tem alguns vídeos aqui no canal sobre a lenda de Drizzt. E começa também em cenas de ação, em cenas de combate, em resoluções, mas começa com o Drizzt nascendo literalmente. Ele nasce no primeiro capítulo. Então é um Media Res também, mas pro Drizzt, você está conhecendo o cenário onde o Drizzt se insere primeiro, e depois você conhece o Drizzt. Se ligou? Então, enfim, mais exemplos aqui para você ter uma noção de como é que isso funciona. Mas, enfim, esse é o conteúdo, falei demais já. Então, se você gostou, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, e envia também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo de mercado editorial e escrita criativa quase todos os dias de 2020. Então, até amanhã e a gente se esbarra pelo multiverso.